E aí, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre formatação de texto. Lembra que nas aulas passadas a gente mudou as cores do CSS, quer dizer, da nossa tabela com o CSS aqui, meu parceiro aqui. Então, agora a gente vai mudar essas cores, só que para os textos, tá? Não muda muita coisa, você pode usar tipo o color também, o background, o border, só que a gente vai aplicar aos textos, tudo bem? Então aqui no nosso red, nosso cabeçalho, né, que a gente chama red em inglês, a gente vai escrever style, ou seja, o estilo que a gente vai dar aos nossos textos. Vamos fechar aqui, ó. Ele vai abrir o red aqui, a gente apaga e vamos escrever style, para fechar o nosso estilo. E no meio deles a gente vai começar. Bom, antes de inserir meu estilo, eu quero escrever alguma coisa aqui, ó. Quero colocar aqui, ó, H1 para ter aquele texto grande. Vou escrever olá, colocar tudo minúsculo, olá, e já ficou maiúsculo, deixa assim mesmo. Como vai? Vou fechar meu H1. Se eu mandar imprimir, vai dar isso daqui. Agora eu quero mudar a cor disso. O que eu vou fazer? Eu vim aqui no meu style. Como eu defini no H1 lá, ó, eu escrevo aqui ó, H1. Ou seja, tudo que eu colocar entre H1 vai ter as propriedades que eu inseri aqui. Tudo bem? Que agora a gente vai inserir. Por exemplo, color, ou seja, minha cor. Eu quero cor red. Da imprimida e imprime para red. Se eu quero, por exemplo, verde, escreve green. Green. Não fiquem tão preocupados de gravar o nome das cores em inglês, porque tem um tipo de sistema chamado RGB, que são alguns códigos para as cores, só que existe uma lógica dentro deles que faz você poder criar cores assim, mesmo não manjando muito dele, entendeu? Então isso daqui é só para no começo mesmo, a partir das próximas aulas a gente vai usar o RGB, que na minha opinião é um pouco mais complicado, mas é necessário. Então vou deixar aqui blue mesmo, ó. Blue, blue e dá um play. Ó. Agora se você ver, se eu tirar o H1 daqui e colocar H2, ele vai imprimir um texto normal. Por quê? Porque eu falei que tudo que ficar entre o H1 ó, vai ficar azul. Vai receber esse parâmetro de color blue, ou seja, uma cor azul. Como é que eu faço para que o texto que eu especificar, por exemplo, se eu colocar aqui H2, ele vai receber esse parâmetro. Mas se eu quiser voltar ele para o H1, ele vai perder novamente. Então o que eu faço? Eu crio uma classe. A classe faz com que eu possa inserir diretamente no elemento que eu quero, não na tag dele igual o H1, H2, por aí. Para dizer para o CSS que a gente vai criar uma classe, a gente coloca um ponto. E depois o nome da classe. Vou chamar aqui de azul. Bom, aqui a gente pode colocar entre H2, H3, qualquer tag, entendeu? Qualquer tag, até aquela de TD, TR que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então a gente vai dar um espaço aqui, escrever class, ou seja, classe. Se eu dar um espaço aqui, ele vai completar com classe, você apaga esse E, que é bobeira, coloca o igual, aspas, entre aspas, você coloca o nome da sua classe, no caso azul. Aqui, no nome da classe, você não precisa colocar ponto, porque você só está colocando no HTML, ou seja, você está falando que a classe aqui, assim, ponto azul, vai ser referenciada aqui. Aí você me pergunta, por que aqui não põe ponto? Porque quando você põe ponto aqui, você só diz para o CSS que você está criando uma classe. Você não precisa, toda vez que você pedir para ela ser efetuada, colocar um ponto para ela acontecer. Tudo bem? Então vamos dar um play aqui, ó. Ele imprimiu agora Olá como vai em azul. Vamos aprender outras coisas, outras formatações, ó. Se eu colocar aqui o background, que significa tipo fundo, né? Background, color, ou seja, cor de fundo. Background, colocar aqui dá uma cor aí. Vou colocar green, green, da imprimir lá.
imprimir o verde como fundo. Eu vou tirar esse background agora, porque a gente vai ver outras coisas e precisamos ver mesmo que com a cor vai atrapalhar um pouco. Por exemplo, se eu decido que as letras estão muito juntinhas, uma coladinha da outra. Tem como eu separar elas? Tem. Como é que a gente faz isso? A gente escreve letras em inglês, então é letter. Peraí, não é assim não. Letter e letter. Aqui apareceu para mim. São dois T. Letter spacing. Spacing. S spacing. Pronto. Spacing. Tira esse N daqui. Pronto. Agora a gente coloca a quantidade de espaço. Por exemplo, quero 20 pixels de espaço. Lembra do ponto e vírgula no final? Olha lá o espaço que ela dá. Então, lembra, a gente escreveu letter, que é a palavra em inglês. Lembra que tem dois T, que aí você não esquece. Spacing. Lembra que tem um P aqui. Pronto, você não esquece. Bom, eu vou tirar isso daqui, ó. Vou nem tirar, não. Agora eu quero, por exemplo, a gente colocou espaços entre as letras. Se você quiser espaço entre as palavras. Fácil, só escrever palavras aqui em inglês. Words. Oh, viu? Que diferença. Se eu até desabilitar isso daqui, ó, tirar isso daqui para dar errado, ele volta pro normal. Agora vamos ver outro aqui. Tamanho da fonte, a gente já viu uma vez, mas vamos colocar de novo. Fonte size. Apagar daqui. Bom que você anote esses parâmetros que eu estou colocando para você colocar em prática. Pixels, ela aumenta lá. Nós também podemos transformar esse texto aqui, ó, em todo em minúscula. Ele originalmente é um texto que só o O tá maiúsculo. Aí vamos supor que eu quero colocar ele todo em minúsculo. Vou colocar aqui, ó, text, ou seja, que é texto, transform, ou seja, transforme meu texto. Upper case. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, ele colocou tudo minúsculo e tudo maiúsculo. Porque o upper é que é para tudo ficar em maiúsculo. E o case é um complemento mesmo, mais uma coisa para complementar. No Python, por exemplo, a gente só escrevia upper ou lower, entendeu? Mas aqui a gente tem que colocar o caser também. Então aqui fica tudo maiúsculo. Se eu pagar esse lower aqui, escrever lower case, ó, lower case, ó, o que acontece, tudo minúsculo. E se eu quiser que só as primeiras palavras das letras, quer dizer, as primeiras letras dessas palavras fiquem em maiúsculo, então eu escrevo capitalize. Olha lá, viu? Incrível, né? Então aqui a gente vai fechando essa aula. Se você gostou, curta aí, deixa no comentário.